Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Hoje no programa vamos falar sobre cinema. O meu convidado desta edição é Mauri Palos, diretor do Cine 14 Bis. E antes da conversa com ele, eu peço para você se inscreva em nosso canal no YouTube, dê aquela força no nosso Facebook, siga o nosso perfil no Instagram. Muito obrigado pela audiência. Está no ar mais uma edição do Expresso Cast, sempre com apoio de Cicobi Cred Inter, Droga Nossa e Fisiofran. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. A promoção Poupança Premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. Expresso Cast. Muito bem, e agora no nosso Expresso Cast chegou aquele momento do bate-papo, né? O bate-papo que é sempre muito bem-vindo, o pessoal gosta bastante quando a gente traz grandes convidados, e hoje é um super convidado que eu tenho o prazer enorme de estar recebendo aqui no nosso Expresso Cast. O homem sabe tudo de cinema, viveu um período meio difícil aí nos últimos anos com essa questão da pandemia. Vamos falar sobre isso e vamos falar também um pouquinho da história, da bela história do Cine 14 Bis em Guaxupé. Estou falando dele, Mauri Palos. Como vai, Mauri? Seja muito bem-vindo ao Expresso Cast. Obrigado, Antônio Cláudio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui batendo um papo com você sobre cinema, sobre cultura, sobre entretenimento e até um pouco de pandemia na nossa região aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo esses assuntos aí, Mauri. Primeiramente, queria te parabenizar, né, por levantar essa bandeira do cinema que foi tão mal visto, né, tão deixado de lado, né, por outros governos aí. Nos últimos anos ele deu uma retomada, depois veio a pandemia, derrubou tudo de novo. Rapaz, mas que perrengue que vocês, proprietários de cinemas, passam, né? Grande, viu? Um desafio muito grande. Na verdade, para a gente falar em política pública para cinema, a gente tem que dividir em duas categorias, né? A categoria da exibição, que são as salas de cinemas, que é o nosso caso. Antes disso, tem a produção, quem Sim. faz filme, né? E a produção no Brasil, infelizmente, desde 2014, só afunda. Não há mais incentivo. A gente viu há pouco tempo a Cinemateca de tanto descaso ser incendiada. A Ancine também não consegue caminhar. Infelizmente, a produção brasileira, a produção nacional, está pedindo socorro. A exibição, por sua vez, também, principalmente pensando nos exibidores pequenos, exibidores brasileiros. Existem exibidores, né, marcas internacionais, multinacionais que estão no Brasil, que também não recebem nenhum apoio por estar aqui ou para levar o cinema, o acesso ao cinema para toda a população. Mas, como existem os blockbusters, os filmes hollywoodianos, essas salas conseguem se manter e é onde a gente consegue viabilizar hoje a manutenção do Cine 14 Bis, por exemplo, na região. O que mantém são esses filmes de grande público, os filmes de herói, os filmes da Marvel, da Disney, os filmes de Hollywood, que conseguem fazer com que a sala se mantenha. Hoje, por exemplo, a gente está conversando aqui, mas está acontecendo uma sessão do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, então pode ser que tenha algum ruído na nossa conversa aí, mas é o barulho do cinema, estou dentro do 14 Bis, e estou de máscara porque nós estamos uma equipe aqui em trabalho, também nos protegendo, né? Sim. Espero que a gente não ouça nenhum spoiler do filme aí, viu, Mauri? Não dá para ouvir spoiler. Dá para ouvir alguns estouros, mas spoiler não. Não vamos ouvir, não, tranquilamente. Ô, Mauri, conta um pouquinho pra gente da história do Cine 14 Bis, porque há 20, 21 anos atrás, quando você tem a ideia, talvez até um pouquinho antes, né, de montar, de criar o Cine 14 Bis, cinema era terra arrasada, a gente não tinha, né, cinema. Aqui na região nem se fala, né,
mas no próprio Brasil, né, como um todo, era algo que ninguém queria investir, né? Olha, se a gente comparar, vamos pensar em 30 anos, 35 anos atrás, meados da década de 80. Como é que você tinha opção de assistir filmes em meados da década de 80? Aqui na nossa região, Guaxupé, Guaranésia, Muzambinho, quais eram as opções de filme? Nós tínhamos Supercine no sábado à noite, transmissão da Globo, já tinha Sessão da Tarde também na Globo, e o SBT começava a exibir alguns filmes na sexta-noite, no sábado, e videocassete. Videocassete já no início, caro o aparelho e locadoras poucas ainda começando a surgir. Depois, na década de 90, as locadoras foram lá em cima. Aí nós tínhamos, depois, na década de 90, as locadoras, logo na sequência a TV por assinatura, aí veio a TV por satélite, aí veio o DVD, aí veio o Blu-ray, aí veio a internet com a pirataria, início dos anos 2000, que aí já foi aquela turbulência toda. E recentemente a gente tem, né, o avanço dos streamings, que são esses canais de assinatura, com opções de ver filme. Ou seja, hoje em dia nós temos Blu-ray, DVD, streaming, pirataria, TV por assinatura, tem todas as opções, mais gente assistindo filme. É uma população que assiste mais filme. Isso reflete no cinema, com certeza, porque é mais gente que quer ver filme no cinema. Porque é incomparável o assistir filme em casa, com streaming, com celular ou o que seja, e o cinema. É Sim. Outra experiência. O cinema é uma experiência coletiva, é a vivência do perceber que a pessoa que você nunca viu ri da mesma coisa que você ri, chora da mesma coisa que você chora, se emociona também. Esse filme especificamente do Homem-Aranha, não é o spoiler que eu vou falar, mas está sensacional assistir, porque para nós que exibimos, né, nós não somos artistas, nós somos só um canal de exibição, a gente se emociona e a gente entende que o nosso trabalho está bem feito quando a reação do público é muito positiva. E esse filme tem reações, o filme todo, com 5 minutos já tem reação, depois tem aplauso, depois tem riso, depois tem choro. É torcida de futebol, sabe? É muito bonito de ver. Todas as sessões desse filme, por exemplo, já foram 11 sessões, todas terminaram com aplauso no final, algumas até com aplauso de pé. Então é um resultado da experiência coletiva. Então por isso que a gente aposta muito no cinema. É muito difícil ainda, principalmente pensando no nosso início, há 21 anos atrás, no ano 2000, porque 93% dos municípios brasileiros, 93% dos municípios brasileiros não tem sala de cinema. Se a gente pensar municípios como Guaxupé, ou essa região nossa que não tem município acima de 50 mil habitantes, são raríssimos. Não dá de 5.300 municípios, nem 200 tem sala de cinema, nesse porte, abaixo de 100 mil habitantes. Então é muito difícil manter, e o 14 Bis acabou sendo uma referência no Brasil. Inclusive, a gente participa de muitas mesas, muitas palestras, somos chamados para reuniões, até mesmo de projetos públicos, porque é muito difícil manter, é um projeto de iniciativa privada, né? Mas a gente conta com apoio, ele está sediado em Guaxupé, mas a gente conta com apoio de toda a região. Temos frequentadores de Guaranésia, bastante, Muzambinho, Juruáia, São Pedro, Cabo Verde, Monte Belo, Monte Santo, Ceburgo, Tapiratiba, São José do Rio Pardo, Muzambinho, né, que eu já disse, Nova Resende, São Pedro da União, Bom Jesus da Penha, Jacuí. O pessoal vem muito ao cinema aqui, e isso é gratificante para a gente, e a gente espera retribuir para a região esse carinho todo que tem conosco. Quando começou a pandemia, a gente realmente cogitou encerrar as atividades, fechar, deixa eu colocar na tomada aqui que vai acabar a bateria. Parar as atividades. Nós prevíamos, né, nós fizemos um planejamento emergencial que mudava a cada dia, porque a pandemia, até hoje ninguém tem informações precisas, apesar que evoluiu muito a pesquisa sobre isso,
Mas nós fizemos conta para 18 meses de portas fechadas e entreabertas, e foi o que aconteceu, né? Até passou um pouquinho mais de 18 meses, o tempo de fechado 100% foi mais alto do que a gente esperava, deu quase 8 meses, mas nós conseguimos manter a equipe, conseguimos manter o aluguel, conseguimos apoio da Prefeitura de Guaxupé, a Prefeitura Municipal nos apoiando com 50% do aluguel. Agora, recentemente, também fizemos uma parceria para atender algumas sessões para as escolas municipais, para os estudantes. Isso ajudou bastante. O que foi fantástico foi o projeto do Ajuda Aí, que nós lançamos em março desse ano, e foi impressionante, foi assim, muito gratificante, muita responsabilidade, a adesão das pessoas ao comprar os ingressos. A Ajuda Aí era uma venda antecipada de ingressos. Sim. A gente fez um preço mais barato, mas tinha um ano para usar, para a gente fazer caixa, porque, e assim, o risco era, a gente não tinha tanto produto, nem sabia quando ia conseguir abrir definitivamente, mas o pessoal apostou na gente, é isso que é gratificante, o pessoal apostou que a gente conseguiria entregar, e estamos entregando. A gente vem desde o dia 15 com esse filme do Homem-Aranha, desde o começo do mês já estava liberado a sala para 100% de ocupação, né? Em novembro ainda era 50%, agora já pode ser 100%, e estamos com 100% de lotação. Em todas as sessões, 100%, faltando ingresso ainda bem, mas com bastante opção aí, o filme vai ficar até janeiro, ou seja, dá para perceber que as pessoas gostam da experiência. O pessoal adora a experiência. Cinema acho que está meio enraizado no brasileiro, né, Mauri? A gente tem o cinema nacional é rico demais, né? Ele é pouco valorizado, mas ele é muito rico, né? E até a própria nossa região mesmo, Guaranese mesmo, você conhece muito bem de cinema, com os irmãos Mazzotti lá no início do século passado, né? Com produções, né? Aqui do município, Os Assassinos, Filho Pródigo, na década de 80, em Guaxupé também teve algumas experiências. Quer dizer, a nossa região é apaixonada por cinema, e você acabou dando vazão para isso com a inauguração do Cine 14 Bis. Mas você ainda não me contou quando é que surgiu essa ideia aí do Cine 14 Bis e por que você abraçou, né? Vamos criar um cinema em Guaxupé. De onde surgiu isso? Na verdade, eu sou natural de Guaxupé, mas eu estudei e morava em São Paulo. E a ideia veio, na verdade, de empreendedorismo mesmo, de vontade de fazer algum trabalho. Na verdade, não era nem necessariamente em Guaxupé, era um trabalho fora de São Paulo. Eu não gostava muito da vida em São Paulo na época, não, por conta de trânsito e da violência, né? Mas não pretendia logo voltar para Guaxupé. Mas aí surgiu a ideia do cinema, eu comecei a pesquisar por que ter, por que não ter. Fizemos uma pesquisa na região. Pesquisa essa que, se fizer em qualquer lugar do mundo, vai dar a mesma coisa. Eu não sabia na época isso, mas quase 95% das pessoas pediam como melhor opção de entretenimento um cinema, e não tinha cinema na região. O cinema de Guaranésia, que foi o último, mais próximo aqui, que funcionou, tinha parado em 98, isso era 2000, então as pessoas queriam sala de cinema. A gente achou que era um bom negócio, não é, de fato ele não é um bom negócio, em termos assim, de investimento e retorno, foram praticamente 12 anos aí para equilibrar as contas, mas ele se mantém, né? Dá para se manter. Só que daí surgiu também um centro cultural, porque do cinema ele virou uma referência, um ponto de apoio para a cultura regional. E tem um parceiro de Guaranésia que foi fundamental nessa história toda, que é o Alberto Emiliano, o Preto, nosso saudoso Preto, que me trouxe uma ideia de um grupo de teatro, e aí a gente começou essa vida cultural e de impacto em toda a região. Chegamos a ter um curso livre de teatro, chegamos a ter um curso livre de audiovisual, o Instituto 14 Bis participou de projetos para a Lei Estadual de Incentivo, com Fundo Estadual de Incentivo, o projeto Troca o Giz pela Pipoca, que trouxe cidades e escolas públicas da região toda. Tinha ano que vinha mais de 50 mil estudantes ao cinema de graça para poder assistir um filme nacional, valorizar o cinema nacional. Foi uma construção muito forte e que uma história muito bonita que não acaba aqui. É uma história que está sendo vivida. Tanto é que o nosso próximo plano, a gente
pretendia isso antes da pandemia, mas a pandemia atrapalhou esses planos, nós estamos revendo, mas a ideia e o anúncio que eu já posso fazer é que o Cine 14 Bis vai ter uma casa maior. A gente quer passar de uma sala para 3 salas, e se tudo correr bem, até o final do ano que vem, no máximo em 23, a gente consegue entregar esse projeto. Que ótimo, que notícia boa. E lá em 2000, eu me lembro que em 2019, Mauro, eu acompanho você há muito tempo, né? Em 2019 houve, eu não lembro se foi uma palestra, uma reunião, que você falava justamente do crescimento do cinema. Em 2019, finalzinho de 2019, eu acho. E aí veio a pandemia, afundou tudo. É retomada agora? É uma retomada a partir de agora, a partir de 2022? A pandemia, na verdade, na minha avaliação, é que a pandemia é um catalisador de processo. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, essa entrevista, esse bate-papo online, ao vivo e com as pessoas se vendo, é uma ferramenta que já existia antes da pandemia, só que pouco usada. A pandemia catalisou esse uso. A gente vê reuniões acontecendo que sem necessidade de deslocamento, um custo menor, as pessoas entenderam isso e sendo valorizada, né? Talvez há um tempo atrás, naquela época de 19, se eu te falasse, ou se você me falasse, vamos fazer por vídeo, pode ser que alguém se sentisse um pouco constrangido, ou assim, poxa, nem quer que eu vá lá pessoalmente, ele se sentiu um pouco ofendido também. Hoje não, hoje é prático, rápido, com custo melhor, e para o cinema também não foi diferente. O cinema também recebeu essas doses de catalisação e que vai o exibidor brasileiro, então, ter que se adaptar a esse novo momento. Por exemplo, esses filmes, como esse que está passando agora da Marvel, devem ser mais constantes no cinema, que é o filme que realmente interage com a população, interage com a plateia. O streaming vai alimentar o cinema, não tenha dúvida. Isso é uma questão até de mercado. Se você analisar a Bolsa de Valores de Nova York, as distribuidoras não perderam valor. Durante a pandemia, tudo bem, oscilou, mas agora já não mais. Ainda o melhor canal de divulgação e de capitalização de um filme é a sala de cinema, é a maior vitrine no mundo todo. Então, os filmes querem vir para o cinema. O filme vai bem no streaming quando ele vai bem no cinema. Então, isso vai trazer uma força maior. Só que a distribuidora também encontrou, né, um outro canal de rentabilidade, que é o streaming, que deve alimentar o cinema quando se monta lá uma série, 2 episódios de determinada série e um personagem se destaca, eles levam esse personagem para o cinema. Então, eles constroem uma base para levar o público para o cinema. E o exibidor vai ter um pouco menos... ele vai ter que se movimentar um pouco mais, porque o exibidor brasileiro ele tem um hábito, um costume também, de receber o filme e de esperar a divulgação da distribuidora. Aquilo que a distribuidora fizer, ele recebe. Nós, nesse sentido, já temos um passo à frente, porque a gente nunca esperou muito isso. Nós fizemos sempre a nossa campanha regional, trazendo promoções ou divulgações específicas, como agora, o Homem-Aranha mesmo, a cidade de Guaxupé fez um letreiro, o Homem-Aranha foi lá, interagiu com o letreiro, fez foto na catedral, fez foto aqui dentro. A gente cria campanhas para poder incentivar e divulgar mais os filmes para cá. Então, eu acho que pós-pandemia tem um período de adaptação, sim, tem a questão do hábito, as pessoas perderam o hábito de ir ao cinema, e o cinema está muito relacionado ao hábito de ir ao cinema, mas isso vai se resgatar, vai se recuperar. Hoje, comentei, a gente não tem o distanciamento mais na sala, né, nas poltronas, mas na organização da fila, sim, o uso de máscara obrigatório o tempo todo. Então, a gente toma todo cuidado para que esse processo de adaptação seja bem gradual e com pouco impacto. Essa volta do público ao cinema, você tem sentido um público diferente, Mauri? Eu tenho conversado com muitos cantores, muitos artistas que estão se apresentando em bares, em lanchonetes, eles sentem que o povo está mais ávido, né, querendo participar mais do show. Você também sente isso aí na sala do cinema? Muito. Uma previsão que fizemos também antes da pandemia, que o que nós apostamos quando começou a pandemia? Que o cinema seria um lugar de retorno mais lento, mais gradual. Por quê? É uma sala fechada. Sim. Uma sala escura e fechada. Então as pessoas, podem ter mais receio de voltar ao cinema, com certeza. Por isso, então, nós fizemos desde o princípio uma campanha
em redes sociais, um streaming direto de transmissão, inclusive você chegou a transmitir, que era o programa Bambolê esse ano, o ano passado, aquelas lives que eu fazia com o Caetano, com o Luiz Próspero, mostrando assim, um lado social, um lado de preocupação com a saúde do ser humano, com a saúde das pessoas, combate a fake news e passando informações verdadeiras, especialistas, informando a população e demonstrando assim que o cinema estava e está preocupado com a pandemia. Então, que a gente está se cuidando até hoje, e muito. Entre o intervalo das sessões, nós pulverizamos as poltronas ainda com álcool. Isso trouxe confiabilidade, né? Era bem o que a gente objetivava também. Então as pessoas vêm, você percebe que tem gente que ainda tem um pouco mais de receio, mas as pessoas vêm com confiança. E nós não temos até hoje nenhum relato, nenhum problema de nada que tenha acontecido aqui por conta desse trabalho. Agora, os próximos passos, os próximos meses, né, eu arrisco a dizer que até o ano todo de 2023 ainda vai ser um desafio grande para o nosso setor de cinema. Por o entretenimento em geral, eu acho que não. Eu acho que pode ir instável até março, mais ou menos. Acho que em março as pessoas, quase 70% estará com a terceira dose, já passou o carnaval, as pessoas viram o que aconteceu, o que não aconteceu com esses acúmulos que estão, esses aglomerações que estão acontecendo já agora. Agora, para o cinema, como a gente depende do filme, ao mesmo tempo que as salas ficaram paradas nesses 2 últimos anos, as produtoras também não produziram. Então, o ano que vem vai ter uma defasagem de filme, vai faltar filme. Isso que está passando agora, o Homem-Aranha, o que passou há pouco tempo, o Encanto, Velozes e Furiosos, que também deu um público legal, apesar que a sala estava limitada, né? Eram filmes que já estavam prontos ou quase finalizados, não foram gravados durante a pandemia. Então, 2 anos sem gravar, a gente vai sentir o reflexo daqui a 2 anos. Então, vai faltar filme. Aí vai ser mais um desafio da criatividade de se manter. O ano que vem é quando a gente quer construir um prédio novo. Então, estou te falando, você ainda está pensando em construir um prédio novo com todos esses desafios. Você é um cara empreendedor mesmo, esse Mauro. Tem que aplaudir mesmo, né, meu amigo? Enfrentar os desafios, mas eu acho que a vida é isso, né, Mauri? É encarar mesmo. Sim, e a nossa região merece. Um projeto com estrutura de qualidade. Sim, claro. Mauri, para a gente finalizar, eu sou apaixonado por heróis, por filmes da Marvel, dá para ver aqui atrás aqui de mim, aqui, que eu sou apaixonado por quadrinhos. E agora, falando de cinema, muita gente, principalmente os grandes diretores do cinema, criticam os filmes de herói. Qual que é a tua avaliação? Sem ser empresário. Porque como empresário, você solta foguete. Mas como um apaixonado por cinema. A grande maioria eu adoro. Principalmente do universo DC e Marvel, eu adoro. Adoro de aplaudir o filme. Eu sou desses que aplaudem um filme de herói. Eu sei lá, posso estar errado, mas eu vejo muito neles, muitas coisas. Eu fujo da ficção um pouquinho para ver o que é a realidade. E as relações entre os heróis ali é muita realidade do ser humano. As vaidades, os ciúmes, a tentativa de demonstração de força. Então eu me divirto bastante com esses filmes também. E o cinema, ele é diversão, ele é entretenimento. Ele é informação, ele é cultura, ele é formação de caráter, ele é uma experiência coletiva e ele pode exibir todos os filmes, aquele que é para se distrair e aquele que é para refletir, aquele que é para te fazer pensar. E quantas pessoas já não sofreram uma interferência nessa na vida? Eu conheço muita gente que escolheu a sua profissão por causa de um personagem de filme ou por causa de um filme que viu. Eu conheço muita gente que mudou de opinião depois de ver um filme, assim como mudou depois de ler um livro, ou depois de ouvir uma música. A arte é isso, a arte provoca, e o artista é um provocador o tempo todo, seja com filme, seja com música. Então, o artista também ele pode ser um proporcionador de diversão, de relaxamento, principalmente no momento tão denso desse que a gente está vivendo, né? Com essa crise de saúde, com essa crise econômica que o país vive, com essa crise política que o país vive já há muito tempo. A gente precisa um pouco de distração também e a gente precisa acreditar bastante no Brasil, porque o Brasil é muito melhor que isso que nós estamos vivendo.
Muito melhor, com toda certeza. Maurioli, queria agradecer muito, viu, a tua participação aqui no nosso programa, valeu mesmo, parabéns mais uma vez, você é um daqueles caras que a gente tem que aplaudir de pé, né, porque é um lutador, um empreendedor. Durante a pandemia, eu pude acompanhar as lives aí, o programa Bambolê, sucesso, levando, como você disse, informação verdadeira. A gente está num mundo de tanta fake news, né, impressionante. E mais impressionante ainda, pessoas com uma certa cultura, pessoas inteligentes que compartilham fake news. Eu fico mais abismado com isso. Mas fazer o quê, né? Mas o trabalho que o Caetano fizeram aí durante essa pandemia é fantástico. Eu me senti muito honrado em poder compartilhar um pouco do Bambolê com o público do Expresso. Obrigado, viu, pela sua participação. Espero conversar mais vezes com você. Eu também adorei o bate-papo, valeu. Me chama mais vezes, para falarmos. Acho que a gente vai ter um grande desafio o ano que vem. Espero que todos tenham boas festas, se divirtam, reencontrem a família, ainda com cuidado, é preciso um pouco de precaução ainda. Se vacinem, acreditem na ciência, acreditem que a ciência é o único canal e que o estudo é a única forma da gente crescer, da gente desenvolver e da gente se relacionar melhor. Obrigado mesmo pela oportunidade, um grande abraço para todo mundo e um feliz 2022, perdão. Valeu. 22, 23, 24? 24, todos. Um abraço, Mauri. Obrigadão. Expresso Cast. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do Pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. A promoção Poupança Premiada do Sicoob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicoob, faça parte. Expresso Cast. E assim vamos finalizando a edição de hoje do Expresso Cast, com um bate-papo muito legal. Gostei demais de conversar com o Mauri Palos, diretor do Cine 14 Bis de Guaxupé. A você um grande abraço, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até a nossa próxima edição.